Graça e paz do Senhor Jesus aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Queridos irmãos, eu venho trazer esse vídeo com dois propósitos. Graças a Deus, agradeço aos que oraram pela minha saúde e tive uma crise muito terrível, sinusite ontem, cheguei a passar mal, muita dor de cabeça intensa depois que eu tive um momento de oração quando cheguei do trabalho, algo muito forte essa dor de cabeça, e eu tinha comprado um remédio exatamente para colocar nas narinas para rinite alérgica e sinusite, e pedi oração a muitos. E graças a Deus estive recuperando. E graças a Deus eu não estou tossindo, porque a tosse estava me impedindo fazer os vídeos. E aí, meus irmãos, eu quero agradecer a todos. E também eu quero trazer esse vídeo no propósito de mostrar o nosso dia do jejum. O jejum está programado para amanhã, dia 16 de setembro é o nosso jejum. Portanto, meus irmãos, fica aí avisado sobre o jejum. Está definido para amanhã, da meia-noite de hoje às 4 horas da tarde do sábado. E eu quero agora, nesse momento, aproveitando o ensejo, falar sobre uma revelação que eu tive hoje às 5 horas da manhã. Pela madrugada eu assisti um vídeo de um irmão, e nesse vídeo, no minuto 11:50, ele faz referência a todos os youtubers que pregam, que ensinam, que não são pastores, e por não serem credenciados, pastores ou mestres, não têm autoridade de ensinar aqui no YouTube. E isso me tocou porque eu não sou pastor, não me considero muito menos mestre, mas o Senhor me levantou. Eu não tenho estado no YouTube com propósitos financeiros. A minha luta é grande, a minha dedicação, madrugadas, dias, nas minhas folgas, no trabalho, até mesmo no ônibus. Já fiz edições de muitos e muitos vídeos do pastor João Peixoto. E eu tive confirmações do Senhor que Ele ia me usar para alcançar vidas em todo o mundo. Independente de eu ter uma carteira de pastor, e eu não estou preocupado em ter isso, nunca pensei em ser. O que eu sempre pedi ao Senhor foi de alcançar pessoas, ajudar pessoas, levar a palavra de libertação, porque nessa área Ele me chamou. Há até muitos pastores que não entram nessa área. O Senhor não me permitiu lutar com forças do mal, com Satanás e seu inferno, com demônios príncipes, por mais de 8 anos, quase 10 anos, sem propósito, sem objetivo. E depois passou a me usar para que vidas dentro das igrejas fossem libertas de possessões demoníacas. O que eu quero dizer com isso, meus amados, com toda a humildade, porque importa que o Senhor Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. Eu não tenho preocupação nenhuma em ser reconhecido por alguém. Eu não busco glória de homens, mas a glória que vem do Senhor. E fiquei muito chocado com isso que eu ouvi nesse vídeo
Porque sei que tem muitos homens e mulheres de Deus aqui no YouTube anunciando a palavra do Senhor e anunciando o Maranata. E não é preciso ter uma carteira para você ter um canal de YouTube e pregar a palavra do Senhor. Eu tenho alcançado pessoas de todo o mundo, do Japão, da Alemanha, de todas as partes do Brasil. E o Senhor tem confirmado o meu ministério aqui no YouTube. Pessoas que já foram libertas de suicídio, desviados que se voltaram, pessoas que estavam caindo se levantaram, pessoas confusas, angustiadas, perturbadas, deprimidas, pessoas extremamente perdidas, elas têm relatado que através da palavra do Senhor aqui no canal Herdeiro de Deus, tem encontrado forças, tem encontrado guarida, tem encontrado orientação, ensinamento dentro da palavra verdadeira, do evangelho verdadeiro, que é pregado com amor, com humildade, com carinho, com atenção. Dou atenção a todos que me pedem ajuda, que me pedem oração. Tenho lutado dia, noite e madrugada, orado pelas vidas, pelas nações, pelos caídos, perdidos, pelos angustiados, pelos perturbados, pelos oprimidos de Satanás, por forças malignas. E diante disso, meus amados, quando eu fiquei chocado hoje pela madrugada, eu fiquei questionando ao Senhor: será que eu tenho que parar, Senhor? Será que eu vou ter que deixar o YouTube, excluir meu canal, parar de pregar, de ensinar a tua palavra, porque eu não tenho uma carteira de pastor de uma denominação? Eu faço parte de uma denominação, meus amados, de uma igreja séria aqui em Pernambuco, Recife, e sou assíduo nela. Tomo minha ceia, participo da ceia do Senhor, participo dos cultos da adoração, e o mais importante é o meu relacionamento com Deus, é a minha comunhão com o Senhor. Então eu quero trazer aqui essa revelação que hoje às 5 horas da manhã o Senhor me deu, porque eu fiquei muito confuso. Veja como uma palavra ela destrói, como também constrói. E esse irmão foi infeliz em colocar todos os youtubers que pregam, que ensinam, como não tendo autoridade, como não podendo fazer isso, por não ser pastor, por não ser mestre. Se ele estiver me ouvindo, que ele se reporte, que ele corrija isso. Porque não somente eu ficou realmente impactado com isso. E se a pessoa não tiver firmeza do seu ministério, a pessoa desiste e aí vidas vão deixar de ser alcançadas. E a revelação, meus irmãos, foi o seguinte: às 5 da manhã eu tentando dormir depois desse vídeo, e fiquei questionando ao Senhor. E de repente eu pego no sono que eu não estava conseguindo dormir, já depois de dores de cabeça que eu tinha sentido ontem à noite. E de repente eu tenho uma revelação tremenda. Eu olho para o céu num lugar, eu estava aqui próximo onde moro, e de repente Satanás aparece no céu. Aparece nas nuvens, muito forte, com aspecto de ódio, de ira, de cólera, e ele vem em direção a mim. E ele, ao se direcionar a mim, com muito ódio, ele chega bem perto de mim, e aí ele não pôde me tocar. Porém, ele volta para as nuvens, dá um salto, e ele salta das nuvens ali daquela região dos ares, na terra, com muita força, mostrando que a Bíblia diz que ele tem força, ele tem poder. Ele não tem todo o poder dele é limitado. Porém, aí mostra no Apocalipse o que ele vai fazer através do anticristo e a capacidade que ele vai fazer em enganar todo mundo, todas as nações. Então, meus amados, ali quando eu olhava para ele estava com uma espada e ele começava a puxar lanças.
E ele começava a lançar lanças, como a lança de um guerreiro. E ele lançava a lança, mas a lança eu me livrava delas. E ele puxa uma espada, e essa espada que ele puxou, ele lançou em minha direção. E quando ele lança essa espada na minha direção, a espada também não me atingiu. Eu consegui me livrar. E ali eu, achando que estava sozinho naquela luta, naquela guerra, porque era o próprio Satanás, não era um demônio, era o próprio Satanás. E ele ali se mantendo em retaliação, e eu pensando que estava só, de repente o Senhor me dá a convicção de que estava ali comigo, e eu lanço com a mão, e eu não vi nada na minha mão, não tinha nada na minha mão, mas aí eu lançava, jogava algo nele, invisível, e de repente aquilo que saía da minha mão era um bumerangue. E esse bumerangue ia em direção a ele, e ele flutuando no ar, tentando ainda lançar lanças em mim. E esse bumerangue ia e não atingia ele de imediato, mas fazia um engano com ele, enganava ele. Esse bumerangue ia e voltava pelas costas dele, e esse bumerangue se transformava num pássaro. Um pássaro, exatamente, como um bem-te-vi. E esse bumerangue passava por baixo dele, e ele ficava em cima desse pássaro que foi transformado pelo bumerangue e levava ele para bem longe, em direção ao horizonte, tirava ele da minha presença. Então, meus amados, o que nós vemos é que Satanás, como diz em Apocalipse 12, se detém em frente à mulher para devorar o filho varão. E nós sabemos que esse dragão que se detém em frente à mulher também representa Satanás. Então Satanás tem tentado se deter, tem tentado parar, tem tentado nos calar, tem tentado nos levar ao desânimo, tem tentado nos derrubar, nos destruir. É como o Golias. Golias tinha a lança e a espada, e Davi era pequeno. Exatamente como eu me sinto pequenino diante de todo o povo de Deus. Eu tenho falado aqui. Me considero o menor de todos vocês. Não me considero melhor, nem mais sabedor, nem conhecedor do que ninguém. Agora, o Senhor me treinou numa área de guerra espiritual, na área de escatologia, na área de seitas e heresias. Eu busquei informações, estudando diversas religiões, buscando conhecimento para que Satanás não tivesse vantagem sobre mim, não me vencesse, porque ele tem levantado homens preparados, satanizados em todo o mundo para enganar, para ludibriar até mesmo os escolhidos. Então, queridos, Golias tinha uma lança e uma espada, e Davi só tinha uma funda. Exatamente no sonho, na revelação, eu não tinha nada na mão, só o bumerangue. O Senhor usou aquele bumerangue e fez com que aquele bumerangue se convertesse num pássaro e levasse Satanás para bem longe da minha presença. Exatamente como diz em Apocalipse, que a mulher vai ficar no deserto. Isso vai acontecer após o arrebatamento, quando o dragão vai perseguir a mulher. E é dado asas de águia para que ela fique no deserto, longe da presença da serpente, longe da presença do dragão por 1260 dias, 3 anos e meio. Então, queridos irmãos, precisamos estar atentos. E aproveitando esse vídeo que eu estou marcando aqui o jejum, eu trago essa revelação. Estejam atentos, porque Satanás, ele está se levantando em todo o mundo contra o povo de Deus, querendo destruir, minar a sua fé, como ele tentou nessa madrugada fazer comigo. Confesso aos irmãos que o que me vinha na mente era só através dessa palavra que esse irmão trouxe, de que eu não tinha nenhuma autoridade. Era isso que me vinha na mente, que eu não tinha nenhuma qualificação, que eu não tinha nenhuma autoridade, que eu não fui ungido pelos homens, porque é isso que eu entendi. Tem que ser ungido pelos homens, tem que ter credencial, carteira, para poder você pregar o evangelho. Eu não conheço isso na Bíblia, eu nunca vi isso, que para você pregar, ensinar a palavra, você tem que ter carteira de pastor ou carteira de mestre.
Eu nunca vi isso. Ou tem que ser ordenado para poder ensinar. O Senhor Jesus disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mandou ensinar. Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia, até os confins do mundo, até os confins da terra. Então eu tenho, e digo isso com propriedade, tenho a autorização, o Senhor me mostrou isso nessa revelação, de que Satanás, o meu maior inimigo, mesmo que ele se levante contra mim, não é a primeira vez que o Senhor me traz revelação, me colocando diante de Satanás. Só que dessa vez era terrível, ele era terrível. Um ser horrível, um ser terrível, horrendo. Eu mandei a foto mais ou menos com o ser que eu vi nessa madrugada, nessa revelação. Então se ele não consegue me vencer, é porque o Senhor está comigo. É porque a unção do Santo está comigo. É porque a unção do Espírito está comigo. Independente de eu ter uma carteira de pastor, de eu ter uma carteira de mestre, para poder ensinar a palavra do meu Senhor. Vou sim ensinar a palavra do meu Senhor. E não tem pastor, não tem líder, não tem ninguém nesse mundo, na face da terra, que vai parar, que vai calar a minha boca de ensinar a palavra do Senhor dentro da verdade. Se esse irmão estiver ouvindo isso, então eu peço que ele corrija, porque muitos youtubers aí que pregam, canais como Palavra que Ensina, canais como Henry Matuchak, canais como Aguardando a Redenção, Naldo Posa, que tem postado vídeos, Rodrigo Lemos, pastor João Peixoto é pastor, mas também tem trazido vídeos aqui no meu canal e sou eu que edito os vídeos dele. Então eu deixo essa revelação para que os irmãos cuidem, guardem o coração. Guarde o coração, porque Satanás quer roubar a nossa coroa. Muito cuidado, meu irmão, com coração, com sentimento de ódio, de mágoa. Satanás vai querer injetar no nosso coração esse sentimento de ficar magoado com o irmão, de entrar em conflito, de entrar em contenda, de entrar em intriga. Pastores têm se levantado aqui no YouTube para nos afrontar, como já fomos chamados de vadios, e que Deus abençoe essas pessoas. Pastores têm se levantado para desfazer da palavra que nós temos trazido sobre o Maranata, né? Muitos alegando que nós temos marcado data, têm se levantado contra mim, né? Me afrontando pessoas. Eu estou apenas relatando, meus irmãos, para ver o quanto a guerra é grande. E hoje, nessa madrugada, o Senhor me mostrou o próprio Satanás. Não foi um anjinho, não foi um demôniozinho, foi o próprio Satanás. E já é a segunda vez, e o Senhor me dá vitória diante dele. E o Senhor me dá autoridade diante dele de vencê-lo. Aquele bumerangue, meus irmãos, era a funda de Davi. E Davi é pequenininho, 1,50 m. E se Davi tinha 1,50 m, eu me sinto com 1,20 m. Eu me sinto com 1,20 m, o menorzinho. Sou um anão, diante de todos os servos do Senhor. É assim que eu me sinto. E o Senhor disse: o menor entre vós seja o maior, e o maior seja o menor. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado pelo Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então tá aí, meus irmãos, a revelação. Muito cuidado, porque Satanás está levantando pessoas dentro do povo evangélico cristão para se levantar contra nós. Eu tenho recebido comentários de afrontas terríveis. E a maioria de evangélicos, não é de incrédulos. Para você ver o quanto nós temos sido afrontados. Tudo que eu tenho exigido aqui no meu canal é respeito, porque respeito a todos, eu exijo respeito. Respeito como cristão, como homem de Deus, respeito como cidadão. Eu sou cidadão, pago meus impostos e minhas contas. Então eu exijo respeito. Trabalho, tenho o meu trabalho, não sou um vagabundo, sou um trabalhador. Então por isso que eu tenho exigido respeito aqui. Amém, meus irmãos? E meu coração tem sido guardado de mágoas, tem sido guardado de ressentimentos, porque o que eu faço é colocar o rosto em terra, como fiz ontem, colocando o rosto em terra, adorando o Senhor e clamando pelas vidas e por todos aqui que estão nos canais e estão pregando a palavra do Senhor. Então fica aí o lembrete do jejum, dia 16, e guardem essa revelação.
Em nome do Senhor Jesus, que todos sejam abençoados e até lá, no momento do jejum. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, Santo de Israel, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu coloco o meu coração em Tuas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa que Satanás venha me deter. Aleluias. Não deixa que Satanás venha tirar, Senhor, a autoridade. Ele jamais vai tirar, mas não deixa que ele venha me deter e eu não possa mais pregar a Tua palavra até o dia do arrebatamento. Guarda os Teus filhos. Guarda os Teus servos. Guarda todos os youtubers que têm pregado a palavra com verdade, com autoridade, com unção. Vai ao encontro de todos os meus inscritos. Ministra uma bênção sobre eles. Eu não preciso ser pastor, ter uma carteira, ser um mestre, ser um doutor da lei para poder ministrar a Tua bênção. Teu Espírito está sobre mim. Teu Espírito derramou sobre mim a Tua unção. E essa unção é para libertar os cativos e os oprimidos do diabo. O Senhor disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E o Senhor me enviou e eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, para abençoar vidas, para levar libertação aos cativos, aos oprimidos do diabo. Tudo com o intuito de glorificar somente, Senhor, o Teu nome. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Muito obrigado, Pai, por essa revelação, que ela toque os corações. Que o Senhor traga a revelação aos corações de que o Senhor usa os pequenos, de que o Senhor usa os menorzinhos, de que o Senhor usa aqueles que não são vistos, não são considerados pela elite eclesiástica. Em nome de Jesus, Pai, eu deixo essa palavra, esse vídeo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Queridos irmãos, eu venho trazer esse vídeo com dois propósitos. Graças a Deus, agradeço aos que oraram pela minha saúde e tive uma crise muito terrível, sinusite ontem, cheguei a passar mal, muita dor de cabeça intensa depois que eu tive um momento de oração quando cheguei do trabalho, algo muito forte essa dor de cabeça, e eu tinha comprado um remédio exatamente para colocar nas narinas para rinite alérgica e sinusite, e pedi oração a muitos. E graças a Deus estive recuperando. E graças a Deus eu não estou tossindo, porque a tosse estava me impedindo fazer os vídeos. E aí, meus irmãos, eu quero agradecer a todos. E também eu quero trazer esse vídeo no propósito de mostrar o nosso dia do jejum. O jejum está programado para amanhã, dia 16 de setembro é o nosso jejum. Portanto, meus irmãos, fica aí avisado sobre o jejum
está definido para amanhã, da meia-noite de hoje às 4 horas da tarde do sábado. E eu quero agora, nesse momento, aproveitando o ensejo, que ele corrija isso. Porque não somente eu ficou realmente impactado com isso. E se a pessoa não tiver firmeza do seu ministério, a pessoa desiste e aí vidas vão deixar de ser alcançadas. E a revelação, meus irmãos, foi o seguinte. Às 5 da manhã, eu tentando dormir depois desse vídeo, e fiquei questionando ao Senhor. E de repente eu pego no sono que eu não estava conseguindo dormir, já depois de dores de cabeça que eu tinha sentido ontem à noite. E de repente eu tenho uma revelação tremenda. Eu olho para o céu num lugar, eu estava aqui próximo onde moro, e de repente Satanás aparece no céu. Aparece nas nuvens, muito forte, com aspecto de ódio, de ira, de cólera, e ele vem em direção a mim. E ele, ao se direcionar a mim, com muito ódio, ele chega bem perto de mim, e aí ele não pôde me tocar. Porém, ele volta para as nuvens, dá um salto, e ele salta das nuvens ali daquela região dos ares, na terra, com muita força, mostrando que a Bíblia diz que ele tem força, ele tem poder. Ele não tem todo o poder dele é limitado. Porém, aí mostra no Apocalipse o que ele vai fazer através do anticristo e a capacidade que ele vai fazer em enganar todo mundo, todas as nações. Então, meus amados, ali, quando eu olhava para ele estava com uma espada e ele começava a puxar lanças. E ele começava a lançar lanças, como a lança de um guerreiro. E ele lançava a lança, mas a lança eu me livrava delas. E ele puxa uma espada, e essa espada que ele puxou, ele lançou em minha direção. E quando ele lança essa espada na minha direção, a espada também não me atingiu. Eu consegui me livrar. E ali eu, achando que estava sozinho naquela luta, naquela guerra, porque era o próprio Satanás, não era um demônio, era o próprio Satanás. E ele ali se mantendo em retaliação, e eu pensando que estava só, de repente o Senhor me dá a convicção de que estava ali comigo, e eu lanço com a mão, e eu não vi nada na minha mão, não tinha nada na minha mão, mas aí eu lançava, jogava algo nele, invisível, e de repente aquilo que saía da minha mão era um bumerangue. E esse bumerangue falar sobre uma revelação que eu tive hoje às 5 horas da manhã. Pela madrugada eu assisti um vídeo de um irmão, e nesse vídeo, no minuto 11:50, ele faz referência a todos os youtubers que pregam, que ensinam, que não são pastores, e por não serem credenciados, pastores ou mestres, não têm autoridade de ensinar aqui no YouTube. E isso me tocou porque eu não sou pastor, não me considero muito menos mestre, mas o Senhor me levantou. Eu não tenho estado no YouTube com propósitos financeiros. A minha luta é grande, a minha dedicação, madrugadas, dias, nas minhas folgas, no trabalho, até mesmo no ônibus. Já fiz edições de muitos e muitos vídeos do pastor João Peixoto. E eu tive confirmações do Senhor que ele ia me usar para alcançar vidas em todo o mundo. Independente de eu ter uma carteira de pastor, e eu não estou preocupado em ter isso, nunca pensei em ser. O que eu sempre pedi ao Senhor foi de alcançar pessoas, ajudar pessoas
levar a palavra de libertação, porque nessa área ele me chamou. Há até muitos pastores que não entram nessa área. O Senhor não me permitiu lutar com forças do mal, com Satanás e seu inferno, com os demônios príncipes, por mais de 8 anos, quase 10 anos, sem propósito, sem objetivo. E depois passou a me usar para que vidas dentro das igrejas fossem libertas de possessões demoníacas. O que eu quero dizer com isso, meus amados, com toda a humildade, porque importa que o Senhor Jesus cresça na minha vida e que eu diminua. Eu não tenho preocupação nenhuma em ser reconhecido por alguém. Eu não busco glória de homens, mas a glória que vem do Senhor. E fiquei muito chocado com isso que eu ouvi nesse vídeo, porque sei que tem muitos homens e mulheres de Deus aqui no YouTube anunciando a palavra do Senhor e anunciando o Maranata. E não é preciso ter uma carteira para você ter um canal de YouTube e pregar a palavra do Senhor. Eu tenho alcançado pessoas de todo o mundo, do Japão, da Alemanha, de todas as partes do Brasil. E o Senhor tem confirmado o meu ministério aqui no YouTube. Pessoas que já foram libertas de suicídio, desviados que se voltaram, pessoas que estavam caindo se levantaram, pessoas confusas, angustiadas, perturbadas, deprimidas, pessoas extremamente perdidas, elas têm relatado que através da palavra do Senhor aqui no canal Herdeiro de Deus, tem encontrado forças, tem encontrado guarida, tem encontrado orientação, ensinamento dentro da palavra verdadeira, do evangelho verdadeiro, que é pregado com amor, com humildade, com carinho, com atenção. Dou atenção a todos que me pedem ajuda, que me pedem oração. Tenho lutado dia, noite e madrugada, orado pelas vidas, pelas nações, pelos caídos, perdidos, pelos angustiados, pelos perturbados, pelos oprimidos de Satanás, por forças malignas. E diante disso, meus amados, quando eu fiquei chocado hoje pela madrugada, eu fiquei questionando ao Senhor: será que eu tenho que parar, Senhor? Será que eu vou ter que deixar o YouTube, excluir meu canal, parar de pregar, de ensinar a tua palavra, porque eu não tenho uma carteira de pastor de uma denominação? Eu faço parte de uma denominação, meus amados, de uma igreja séria aqui em Pernambuco, Recife, e sou assíduo nela. Tomo minha ceia, participo da ceia do Senhor, participo dos cultos da adoração, e o mais importante é o meu relacionamento com Deus, é a minha comunhão com o Senhor. Então eu quero trazer aqui essa revelação que hoje às 5 horas da manhã o Senhor me deu, porque eu fiquei muito confuso. Veja como uma palavra ela destrói, como também constrói. E esse irmão foi infeliz em colocar todos os youtubers que pregam, que ensinam, como não tendo autoridade, como não podendo fazer isso, por não ser pastor, por não ser mestre. Se ele estiver me ouvindo, que ele se reporte. Ia em direção a ele, e ele flutuando no ar, tentando ainda lançar lanças em mim. E esse bumerangue ia e não atingia ele de imediato, mas fazia um engano com ele, enganava ele. Esse bumerangue ia e voltava pelas costas dele, e esse bumerangue se transformava num pássaro. Um pássaro, exatamente, como um bem-te-vi. E esse bumerangue passava por baixo dele, e ele ficava em cima desse pássaro que foi transformado pelo bumerangue e levava ele para bem longe, em direção ao horizonte. Tirava ele da minha presença.
Então, meus amados, o que nós vemos é que Satanás, como diz em Apocalipse 12, se detém em frente à mulher para devorar o filho varão. E nós sabemos que esse dragão que se detém em frente à mulher também representa Satanás. Então Satanás tem tentado se deter, tem tentado parar, tem tentado nos calar, tem tentado nos levar ao desânimo, tem tentado nos derrubar, nos destruir. É como o Golias. Golias tinha a lança e a espada, e Davi era pequeno. Exatamente como eu me sinto pequenino diante de todo o povo de Deus. Eu tenho falado aqui. Me considero o menor de todos vocês. Não me considero melhor, nem mais sabedor, nem conhecedor do que ninguém. Agora, o Senhor me treinou numa área, na área de guerra espiritual, na área de escatologia, na área de seitas e heresias. Eu busquei informações, estudando diversas religiões, buscando conhecimento para que Satanás não tivesse vantagem sobre mim, não me vencesse, porque ele tem levantado homens preparados, satanizados em todo o mundo para enganar, para ludibriar até mesmo os escolhidos. Então, queridos, Golias tinha uma lança e uma espada, e Davi só tinha uma funda. Exatamente no sonho, na revelação, eu não tinha nada na mão, só tinha o bumerangue. O Senhor usou aquele bumerangue e fez com que aquele bumerangue se convertesse num pássaro e levasse Satanás para bem longe da minha presença. Exatamente como diz em Apocalipse, que a mulher vai ficar no deserto. Isso vai acontecer após o arrebatamento, quando o dragão vai perseguir a mulher. E é dado asas de águia para que ela fique no deserto, longe da presença da serpente, longe da presença do dragão por